que eu gosto muito num palco é que eu estou inatingível. Quando eu estou num palco, ninguém me toca. Eu estou ali só para dar, e o que eu puder dar, eu dou. É o momento da criação, da comunhão. É muito bonita esta comunhão palco e plateia. É o momento em que, através de vocês, eu me encontro com Deus. Eu nunca pensei em ser artista. Talvez se eu seguisse para alguma gama de artistas, seria música. Menina, como todas as meninas daquela época, todas estudavam piano, estudavam francês, aquelas coisas daquela época, muito assim, vivia com a minha mãe separada do meu pai. Mas aconteceu que o meu pai teve uns quantos anos desagradáveis nos negócios dele e penhoraram a bilheteria do meu pai. Meu pai não podia mais recolher dinheiro da bilheteria, que é o lugar de onde sai o dinheiro para o ator. Aí um amigo dele, ele disse, olha, Procópio, você está numa situação desesperadora. Você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um boom, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho uma ideia. Esse homem chamava-se Gastão Pereira da Silva, intelectual da época, autor, tradutor de muitas peças. E disse, bom seria você estrear a Bibi no teatro, sua filha. Ela estreou, veja bem, ela apareceu no palco a primeira vez, bebezinha, com 20 e poucos dias de nascida, substituindo uma boneca que desapareceu na coxia do teatro. Então ela entrou no colo da Abigail Maia, que foi madrinha dela, né? E até ela recebeu o nome de Abigail, por causa da madrinha, Abigail Maia, que era uma grande atriz da época, né? Então, aos 3 anos de idade, né, eu considero a estreia dela, né? Que é quando ela estreou no Chile, na companhia de revista Euler Velasco. Minha avó trabalhava, era corista. Eu estudei com ela balé no Teatro Municipal, no curso de Maria Oleneva, quando menina. Quando ela estreou, ela tinha 15 anos, mais ou menos. Eu fui à estreia dela. Depois a estreia oficial mesmo, né? Foi aos 15 anos de idade, por aí, fazendo Mirandolina de Goldoni, estreando com meu avô, né? No Teatro Serrador, aqui no Rio de Janeiro. A família da Bibi e a minha família eram como se fôssemos uma família só. Tanto que desde pequena eu sempre disse que Bibi era minha prima, porque estávamos muito sempre juntas. E eu tinha uma admiração muito grande da Bibi como artista, né? Me fascinava vê-la no palco. Manuel Carlos e o Álvaro Moya foram conversar comigo se eu não tinha interesse em inaugurar uma televisão em São Paulo. Diga, isso para mim é novo, vai ser divertidíssimo. Mas como é que vai ser? Bom, você vai ter que trabalhar aqui e embarcar depois do espetáculo para São Paulo. Vai e volta. Vamos. Aí eu fiz. Inaugurei a TV Excelsior, Canal 9 de São Paulo, um sucesso enorme, dando 42, 43 de audiência, 2 horas de um grande espetáculo musical. E fiquei fazendo isso quase 10 anos. Mas dividindo sempre com teatro. No meio disso, eu fiz o My Fair Lady, em 62, fiz o Alô Dolly, em 65, e fiz outras peças assim, e no meu programa sempre tinha algo de teatro. E tinha também, depois me deram um segundo programa para fazer um teleteatro. Eu tinha
Brasil, 60 até 67, 68, e depois tive Bibi sempre aos domingos, depois tive os teleteatros, que eram o nome dos patrocinadores. Essa é a minha vida na televisão. Eu já via Bibi na televisão, que eu era garota, e ela tinha aqueles programas do Teatro Brastemp que ela fazia, e eu seguia, eu deixava de ir às aulas, porque na minha família eu só tinha uma prima que tinha televisão, era branca e preta naquela época, e eu saía do colégio e ia para a casa dela para poder assistir os teatros da Bibi. Aí depois veio My Fair Lady e eu fui ver a Bibi ao vivo. E aí eu, garota, na minha época, com 11 anos, bom, eu fiquei deslumbrada com o teatro. Depois de ter minha companhia, eu quis fazer... Eu gosto muito de música, sempre gostei. E eu quis fazer teatro de revista. Aí foi quando aconteceu uma tragédia na minha vida, porque eu empenhei tudo que eu tinha, eu vendi o que eu podia, enfim, fiquei numa situação difícil porque eu quis montar uma peça muito cara. E o pior é que quando a peça estreou, 27 dias depois de estreado, pegou fogo o teatro. E eu fiquei numa situação financeira cruel. O teatro de revista não era nada e era tudo. Para o povo, para a cultura, nós não éramos cultura, nós éramos escravos. Nós éramos, não era nem escravo, nós éramos puta. Carteira de puta. Quando eu voltei do meu trabalho de formação de teatro na França, eu integrei a Companhia Dramática Nacional, fui convidada pela Bibi, e foi a minha estreia profissional. Foi quando eu conheci pessoalmente, diretamente, a Bibi. Eu comecei a achar que era hora de eu sair do Brasil. Aí eu organizei, com a minha companhia de comédias, organizei uma viagem para Portugal. E foi um desastre total, porque eu levei só comédias. E eles queriam que eu levasse os dramas da minha companhia, que era a Herdeira, que era a Senhora de Alencar, que era Madame Bovary, que era essas peças. E essas eu não levei. E eles até criticaram, pensando que o público português não quer ver coisas sérias, enfim, não deu certo. Não tendo dado certo, preparamos a viagem de volta para o Brasil. E no último dia do espetáculo, tínhamos viajado já por toda a província portuguesa e estávamos nos despedindo em Lisboa, quando nós resolvemos fazer uma festa artística. É que se usava muito, há décadas atrás, de fazer uma festa artística, porque a gente levava a peça, depois fazia um número variado, que era você toca violão, ou toca pandeiro, eu canto, ou você dança. Cada um fazia uma coisa para entreter a plateia e o dinheiro era dividido entre os atores. Estava uma situação muito má. Fizemos isso no último dia do teatro, com poucos dias pela frente para embarcar no navio, me lembro tão bem, Louis Lumière. Aí, depois desse espetáculo, batem na porta do meu camarim e me diz um senhor: eu sou Carlos Lopes. Eu vim aqui para cumprimentá-la, ele era corcunda, um senhor muito simpático, de meia idade. Vim cumprimentá-la e vim perguntar se não quer fazer um teste para ficar em Portugal. Era só o que eu queria. Eu fui, fiz o teste para a revista portuguesa, ia ficar só como, assim, fazendo parte, uma atração brasileira dentro da companhia portuguesa, que era a companhia de Vasco Santana, um grande ator português, o maior ator português daquela época. E aí fiz o teste, ensaiei muito, e o Vasco Santana, o dono da companhia, disse: não, ela não é para ser apenas uma atração, ela vai dividir o nome comigo. Então dividi o nome com ele, e foi para mim uma grande honra. Até hoje, uma das grandes honras que eu tive no teatro. Comecei a acompanhar a carreira da Bibi. E ela
depois ela estava fazendo um programa na Excelsior chamado Bibi Sempre aos Domingos, porque o Brasis da Bibi foi antes. O Brasil Sempre aos Domingos ela fez na época que ela estava fazendo 65, foi? 62, 65. Esse 65 foi programa de auditório. Era um programa de auditório, Bibi Sempre aos Domingos. Era um programa que começava ao meio-dia e ia até às 6 horas, e depois ele se prolongou para até 9 horas da noite. Então tinha de tudo. Aí eu comecei a frequentar o auditório da TV Excelsior. E eu chegava cedo e esperava a Bibi chegar. Então eu ajudava ela a carregar a mala para o camarim, não sei o quê, não sei o quê. E um dia a Bibi me convidou para jantar com ela. E para mim parecia que aquilo era um conto de fadas. Eu fui, para mim foi um conto de fadas, né? Com a idade que eu tinha. Levei uma surra da minha mãe nesse dia, porque eu cheguei tardíssimo em casa. Minha mãe, eu era uma garota, tinha 11 anos para 12. Eu era um produtor paulista chegando no Rio. Foi quando eu mudei para o Rio, foi exatamente 90 para 91. E como eu conheci a Tina, eu sou amigo da Tina, da filha de Bibi há muitos anos, eu fui e conversei com Bibi, que eu queria trabalhar com ela. Aí eu fiz a turnê do Bibi em Concert 1. Então o meu primeiro trabalho com Bibi foi em 91, até começo de 92, onde nós fizemos a comemoração dos 50 anos de carreira dela. Foi um trabalho que, para mim, é inesquecível, porque eu trabalhei com várias sinfônicas do país, e eu particularmente adoro trabalhar com sinfônica. Mulata, mulata, porque tu és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata, ó mulata, eu quero teu amor. É uma mulher totalmente ligada ao teatro, sobretudo, fez televisão, fez cinema lá fora, entendeu, com o Sabu, né, enfim, que era um ator também muito conhecido da época. If you aren't dried, you'll have fever. I was afraid you liked the man, the passenger. O Brasileiro Profissão Esperança foi, sem dúvida alguma, uma reedição de um grande espetáculo, e eu tive o prazer de estar ao lado de Bibi Ferreira. Bibi, obviamente, todos nós sabemos, é o começo de tudo. Bibi é a grande estrela desse país. Além de ter sido um espetáculo de grande sucesso, primeiro com Ítalo Rossi, Betânia, depois o sucesso estrondoso que foi com Paulo Gracindo e Clara Nunes, um espetáculo que era para ficar um mês no Canecão, um mês nada, uma semana no Canecão, ficou 8 meses. Propiciou, anos depois, a Bibi fazer comigo lado a lado e dirigindo também o espetáculo Brasileiro Profissão Esperança. Na ditadura, o que era que os textos eram proibidos, né? Uma gota d'água. Os dois autores, o Chico Buarque e o Paulo Pontes, não sei se o Chico, mas o Paulo muitas vezes foi a Brasília para discutir o assunto. E cada vez que ele ia para lá, cortavam mais a peça e cortavam a peça. Daqui a pouco não resta nada. Mas aí ele conseguiu, ficou num tamanho bom que eles permitiram passar determinado texto, que era violento contra, claro, o governo. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento, ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue, frieza. Isso tudo está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento. Uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura. Temperódio, lagrimento sangário com tristezura, carnento, venemoinho. Remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho. Moa a carne, sangre, o coentro. Chore, envenene a gordura.
Você terá um unguento, uma baba grossa e escura, a essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara no meu sofrimento com a morte lenta e segura. A ideia de trabalhar com Bibi Ferreira não é uma ideia recente. É claro que eu tive grandes diretores, mas tinha dentro de mim assim, uma vontade muito grande de trabalhar com a Bibi, por tudo que ela representa. Então eu já tinha uma admiração muito grande por ela e queria entrar nessa ousadia de saber como seria uma atriz, né, do gabarito da Bibi Ferreira dirigir a Roberta Miranda. Mais ou menos essa fusão do teatro com a artista popular, que é a Roberta Miranda. Te amo, Bibi. Obrigada. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos os músicos, a plateia, todo mundo, muito obrigada. Quem sabe se te esqueci ou se te quero, quem sabe até se é por ti. Não, isso começa que é um clássico brasileiro. Tem que se respeitar esse ponto. É muito sério. É um clássico. Um rapaz bem falante, de 21 anos, e eu fazendo um travesti. Coisa muito difícil. Eu emagreci bem, perdi todas as formas, fiz um trabalho de voz para encorpar mais a voz. Depois, estudei o modo que poderia ser a batina. Eu gostei como ficou, o chapéu, tudo ficou muito bom, maquiagem, mas faltava alguma coisa. E o que faltava era justamente isso aqui, que eram as mãos. As mãos e as inflexões são as duas coisas mais difíceis no teatro. As inflexões saíram no Noviço Carlos de Martins Pena, mas as mãos custaram muito a chegar. Eu tive que trabalhar muito em cima dos maneirismos de homens e padres, e não de uma moça, como eu estava fazendo durante o ensaio. A Bibi é uma pessoa que ela não tem uma postura assim, de ensinar, uma pessoa que tem muito tempo de teatro, então ela começa a dizer regras para as pessoas. Não, ela é muito light nesse sentido, né? Eu acho que ela representa eu acho que o legado dela é muito bom como atriz, como profissional e como diretora. A Bibi é uma artista plena, ela vive, ela respira, ela é inteira o teatro. Chega um momento em que você precisa saber fazer alguma coisa a mais para contribuir com a sua carreira. Eu fui aprendendo com Madame Morinot, que veio de Paris a meu pedido, e aqui ficou. Aprendi com meu pai, que foi meu diretor muito tempo. Aprendi com Jane Rato, muita coisa, com Flávio Rangel, diretores que foram meus. E daí eu fui tomando o impulso e a vontade, o desejo de também colaborar em direção teatral. E gosto muito de dirigir também. Nossa, ser dirigida pela Bibi Ferreira foi fantástico. A Bibi, ao mesmo tempo que é uma pessoa muito rígida, mas altamente rígida e profissional, ela é uma pessoa muito engraçada, com momentos, com coisas assim que faz você dar muita risada e refletir muito. A princípio eu tive muito nervoso. Eu nunca, só para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu faço esteira e é difícil transpirar. E com a Bibi, desde o primeiro momento que eu sentei com a Bibi, era assim, uma loucura, entendeu? Eu mais corria, eu tomava muita água, porque eu estava muito nervosa, os primeiros contatos com ela. Então eu transpirava, assim, parecia assim uma bica humana, de emoção e de respeito pela Bibi. No início foi muito difícil, porque ela é uma pessoa que te exige muito e
e tira o que você nem imagina que possa ter de conteúdo. É uma grande diretora, que é uma coisa que ela às vezes omite, e é o forte dela. Desde menina, ela se mostrou assim, mandona, com personalidade, sabendo o que quer, sabendo o que fazer. Quer dizer, ela nasceu para isso. E depois de um certo tempo em teatro, ela estudou provavelmente direção e tornou-se uma belíssima diretora, talvez a mais importante das diretoras nossas de teatro. Eu fiz com Bibi antes de fazer Only You, antes de fazer Brasileiro Profissão Esperança, eu fiz um espetáculo com ela sobre Maísa, no Golden Room do Copacabana Palace, que também foi uma grande experiência, que também era um espetáculo no formato do Brasileiro, onde se cantava, onde se diziam textos, aí com base na história da Maísa. Então, Bibi, sem dúvida alguma, além de grande amiga, é uma grande professora de todos nós. Para mim, falar de Bibi, estar com Bibi, sempre é uma honra, um prazer. Não vai embora, vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece com perdão. Um dos trabalhos que eu fiz com ela, de tudo que ela me acrescentou nesses trabalhos, mas essa nossa relação desde o começo, de quando eu começava a fazer meu trabalho profissional, encontrar a Bibi para desbravar o Nelson Rodrigues junto, fazer uma coisa linda que foi esse trabalho da Senhora dos Afogados, mas principalmente a afinidade diante do teatro. Às vezes ela é muito rigorosa e às vezes ela deixa passar. Então eu comecei a perceber quando ela é rigorosa e quando a gente não consegue o que ela quer. Quando ela deixa passar, ela não elogia não, hein? Ela deixa passar, eu disse, então vai ver que é isso, que é por esse caminho. E ela tem umas dicas que ela dá, muito boas de gente que tem muito tempo de teatro e que absorve as coisas, que são muito interessantes. Vou dizer uma, por exemplo, quando ela disse uma vez que quando começa uma peça, se não é uma peça já nas a primeira cena, que tem muito barulho, para a gente começar a abrir o pano bem de leve, devagarinho, para a pessoa tomar conhecimento do cenário, daquilo tudo, que ele disse que o coitado que está sentado ali, que já está acompanhando a mulher, vai ver que nem queria ver a peça, depois gosta, mas está ali, então ele consegue ter contato. Então, para você virar para o público, dizer a coisa bem devagar, tudo isso, e querendo conquistar aquele público, para depois você ir à frente. E isso eu usei na Lete Lote, que ela me dirigiu, e foi batata, foi perfeito. Homem da La Mancha foi uma peça que ela inaugurou o Teatro Bloch, né, que depois virou televisão, depois voltou a ser teatro. Essa peça é um registro de grande importância, porque além de um elenco maravilhoso, né, quem estava com ela nesse espetáculo? Né? Paulo Outram, fazendo o papel de Don Quixote, né? Grande Otelo, fazendo o papel de Sancho Panza. Ela fazendo o papel da Aldonza, da Dulcinea, né? Musical. Era um espetáculo maravilhoso. Bibi foi a razão pela qual eu fui tão jovem embora para a Europa. Foi ela que me deu essa oportunidade. Ela conhecia muito bem Michael Powell. Michael Powell era um diretor de filme inglês que tinha feito um filme sobre balé que foi um dos mais conhecidos no mundo, que se chamava Os Sapatinhos Vermelhos. E eu tinha visto já não sei quantas vezes esse filme.
E a Bibi já tinha trabalhado com ele. E houve uma época em que ele veio ao Rio de Janeiro, passou por aqui, e nesse momento o apartamento onde Bibi morava estava em reforma. Então ela chamou mamãe e disse: você não pode receber o Michael Paula, fazer um jantar para ele? E também seria bom para ele conhecer a Márcia. Eu tinha, acho que 15 anos de idade. Em Gota d'Água, em São Paulo, um jornalista chegou para ela, ela não queria dar entrevista, eu dei um jeitinho, fiz ele entrar e tal. Aí ele começou a entrevistar ela, um jornalista de Guaratinguetá, nunca me esqueço. Começou a entrevistar, no meio da entrevista ele perguntou assim para ela: Bibi, o que é consciência? É uma pergunta que, olha, ela só fez assim. Consciência é a capacidade de se realizando no mundo interior e estar de acordo com a sua verdade. Quando eu fiquei viúva, Bibi foi muito boa para mim. Das 2 vezes que eu fiquei viúva, ela disse para mim: Eva, falando assim, porque ela é peremptória, ela é mandona, sempre foi, de menina. Ela disse assim: Eva, se você precisar de mim, fala, nem que seja para comprar um repolho. Isso é coisa da Bibi. Claudina, é uma personagem que Bibi faz para brincar. De tão bem-humorada que ela é, que tem alguns momentos que ela tem uma personagem que ela faz uma criança. E essa criança é um pouco abusada. Então, assim, quando Claudina aparece, a gente sabe que vem problemas com Claudina, porque Claudina é um pouco mal criada, entendeu? Então, assim, é muito divertido, porque Bibi também tem esse outro lado dela, que é Claudina. Então, assim, quando nós todos estamos pensando numa coisa, daqui a pouco a gente ouve a voz da Claudina. E Claudina veio para atrapalhar a gente um pouco. Essa é uma personagem da minha imaginação. É a personagem que pode dizer tudo aquilo que eu não posso. Fala muito mal, é muito má, é terrível. Toda a minha maldade, tudo que eu não posso realmente fazer, eu boto através desta criança. Ela já tem mais de 30 anos de idade, quando eu inventei, mas ela não sai dos 7 anos. E ela vai fazer anos agora, em dezembro, que ela nasceu junto com Jesus, o que deixa a Claudina muito feliz, muito honrada. Nasceu a 25 de dezembro, então ela faz anos agora, 8 anos. Mas quando ela chegar em março, ela já voltou para os 7. Mão Amiga. Esse programa, se não me engano, era na TV Educativa. E é um programa de alfabetização de adultos. Então, a mamãe fazia esse programa. Era ela alfabetizando, falando: agora vamos aprender como se escreve casa, tal. E uma mão, uma sombra por trás, ia escrevendo casa, mostrando a letra C, a letra A, a letra S e tal, papapá. Com esse programa, em pouco tempo, eu não sei se foi uns 3, 4 meses, ela alfabetizou muitos adultos aqui no Brasil. Só que ela recebeu um prêmio no Japão por isso. Ela foi premiada como sendo o programa que mais alfabetizou pessoas naquele ano no mundo. Mas aí me perguntaram qual é a maior honra que você sentiu em sua vida? E me perguntou uma jornalista. Eu disse, por exemplo, uma das grandes honras é ser acompanhada pela Sinfônica, como eu sou hoje estou sendo acompanhada hoje pela Sinfônica de Minas. Isso foi uma grande honra para mim. Muito obrigada. Saíram. Padre Santos entrou. Disse, não. A maior honra da sua vida tem que ser a que nós fizemos juntos. Quando você gravou, sem cobrar nada, sem se preocupar que era de madrugada que todos nós trabalhávamos, quando você gravou todo um curso de alfabetização para adultos pela televisão, e esse curso alfabetizou em 3 meses mais de 60 mil pessoas. Que você recebe cartas hoje em dia dessa gente que eu sei, porque escrevem para mim também que sou autor do curso. O senhor tem razão, padre. Essa talvez seja a coisa mais importante que realmente eu tenha feito. Quando a gente foi montar Piaf, que nós estávamos fazendo o Brasileiro Profissão Esperança,
ia terminar, e começamos a trabalhar em conjunto e estávamos escolhendo que shows estaríamos vendendo de Bibi pelo Brasil. Foi quando veio a opção de remontagem de Piaf, que é um enorme sucesso, porque ela sempre fazia, mas aí veio voltar para ficar mesmo a Piaf. E a Piaf eu já tinha assistido o show umas tantas vezes, a peça mesmo eu assisti mais de 10, mas o show Piaf, que ela já fazia, eu tinha assistido umas 6, 8 vezes também. Aí eu falei para ela, Bibi, quem você está pensando em chamar para narrador, para fazer um narrador? Ela falou assim, não sei ainda, por quê? Eu falei, porque eu queria fazer. Ela falou assim, mas você canta? Eu falei assim, eu tento, né? Mas você canta em francês? Eu falei assim, eu tento 2 vezes, então... Quando me perguntam como é que você pesquisa personagem, faz uma malha, ou faz isso, faz aquilo, a gente pesquisa um pouco fisicamente. Por exemplo, não vou entrar de loura fazendo a Amália Rodrigues, nem vou entrar com os cabelos pendurados aqui, porque ela não usava. A gente procura uma semelhança física, como era a Piaf, como é que ela se vestia, como é que ela gostava de se apresentar. Mas, para mim, tudo está no que eu vou dizer. Está dentro do texto. É pura dramaturgia. Não queiras gostar de mim sem que eu peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça, mas se me deitas depois comas no rosto, isto é sincero. Os últimos trabalhos em que eu a vi, na Malha, depois da Piaf, então, eu fiquei emocionada às lágrimas diante desse fenômeno extraordinário, dessa energia que ela vai procurar. É uma mulher que, eu não sei, realmente Bibi não tem limites. E sempre me perguntam o que é que você sentiu, né? Quando você entrou na avenida, aquele povo todo gritando teu nome, você com aquela roupa tão bonita, aquelas luzes, aquelas coisas todas. O que eu digo é que em vez de a gente se sentir importante, estou aqui, meu Deus do céu, estou representando uma escola de samba, um samba todo cantado com o meu nome, a pessoa gritando e cantando o samba. Eu me senti tão pequenininha, porque eu olhei para o céu. Quando desfilou a primeira vez, quando desfilou a segunda, que nós, graças a Deus, estávamos entre as 7 melhores, chovia, mas na primeira vez não. E quando eu entrei, olhei, o céu estava todo estrelado, muitas estrelas, mas muitas. E por essa razão eu me senti assim, meio transportada, a grande força do tamanho do universo, que nós não somos nada, nós somos tão pequenininhos, e que naquela hora eu me sentia um reflexo de alguma coisa muito grande. Eu acho que a Bibi é uma das grandes atrizes do mundo, ela tem uma capacidade de fazer de tudo, né? Não somente como atriz, mas a inteligência dela, a maneira como ela em cada papel que ela faz, e que eu a vi, ela foi sempre fantástica. Eu não gosto, para mim, tela. Na tela, não. Como não estou gostando agora de estar aparecendo numa tela. Eu não gosto de tela. Acho que não se dá bem comigo. Eu acho que meu poder todo no palco está na voz. Não a voz cantando, não. Voz falante, a força da inflexão. Que a coisa que eu mais adoro na vida é cinema. Eu sou louca pro cinema.
assisto novelas, uma atrás da outra. Às vezes, quando estou viajando pelo Brasil inteiro, o meu produtor vai na frente. Durante Rock Santeiro, eu me lembro disso tão bem, o produtor ia na frente, mandava gravar, quando eu chegava já estava lá a minha gravação, já botava... Eu tenho paixão por algumas novelas que realmente são rock santeiros. Né? Fiz Piaf com ela, entrei substituindo a Joalusa Barcelos, né, no papel da governanta. E aí veio o Bibi in Concert 1, que na verdade o Bibi in Concert 1 foi uma homenagem, entende, a ela, né? Foi um carinho a ela, porque minha participação era mínima, né? Eu só entrava para cantar um pouquinho com ela, dar 2 passinhos ali, sabe? Tipo, dizer assim, puxa, que bom, mamãe, que você está aqui no palco, entende? Comemorando seus 60 anos de carreira, hoje 70 ou mais, para mim é desde que ela entrou aos 3 anos de idade. O teatro não vai terminar nunca, sabe por quê? Por uma razão. O teatro é simples. As coisas simples perduram muito mais do que as coisas sofisticadas, que precisam a cada dia receber uma nova variação. Então você veja, o teatro, quanto menos tecnologia você colocar no teatro, mais belo ele é, porque ele vive da palavra. Então eu acho não. Enquanto existirem 2 pessoas neste mundo e uma terceira para assistir, vai ter sempre Romeu e Julieta.